Olá, seja muito bem-vindo ao segundo capítulo do livro O Poder do Subconsciente. Eu sou Daniele Leonel e tem um clube do livro que eu faço parte há mais de 7 anos e a gente se reúne uma vez por semana e a gente realmente vivencia um capítulo por semana. Imagina, é uma leitura que é para ser não lida, mas vivenciada. E quando eu comentei aqui no meu canal do Instagram que estava fazendo essa leitura e trouxe essa possibilidade para as pessoas, algumas me pediram: Dani, partilha comigo um pouquinho mais desse livro. E foi por isso que a gente está organizando, né, essa sequência de lives que fala sobre o poder do subconsciente. Eu sugiro muito mais do que você só acompanhe as lives, é que tenha um exemplar desse em suas mãos, que você também se motive a ir a fundo nessa leitura do poder do subconsciente, porque esse livro, gente, é maravilhoso. Relembrando aqui que eu vou passar para vocês, então, uma vivência, segundo o meu olhar, deste capítulo, para que você possa aproveitar e colocar em prática na sua vida. Então, se eu pudesse trazer algo para vocês, é que o Clube do Livro, a missão dele é uma leitura na prática, tá bom? E sejam muito bem-vindos quem estão aqui ao vivo comigo. Quero agradecer a todas as pessoas que assistiram realmente o vídeo, que eu tinha deixado como meta a gente atingir 500 visualizações para que esse segundo fosse feito. Vocês também partilharam e fizeram a parte de vocês, e aqui estamos nós então para o nosso segundo capítulo. Tudo nesse livro é muito importante, gente. É algo que eu preciso partilhar com vocês, assim, verdadeiramente, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do primeiro livro e do primeiro capítulo. E esse vai explicar algo que eu acho maravilhoso, que é como a mente funciona. Então, antes até de começar o poder do subconsciente, eu quero te falar, né, que pela minha vivência de ser da área da saúde, depois de entender que a mente, ela interfere muito no corpo e nas dores das pessoas, na imunidade, foi que eu fui mais a fundo e continuo estudando incessantemente como a mente funciona e como a gente pode reprogramar essa mente, tá bom? Então eu vou partilhar esse conhecimento aqui com vocês com muito carinho. Como a mente funciona? Ele começa já o capítulo Murphy falando assim: a mente é o que você possui de mais precioso. Olha só que forte isso. E a gente tem às vezes essa negligência de achar que o nosso corpo físico é algo que é mais importante, né? E ele vem aqui. Sabe por quê? Porque a mente ela é criativa. Tudo aquilo que você hoje vê no mundo real antes foi pensado por alguém. A mente subconsciente também é sede das emoções. Então tudo aquilo que a gente sente também e percebe passa em nível consciente ou subconsciente, certo? Então, como é a lei da mente? Se você estiver anotando aí, pegue o seu caderninho e anote. A lei da mente é a seguinte: a reação que obtemos na mente subconsciente é determinada pela natureza do pensamento ou da ideia de forma consciente. Vou traduzir isso para ficar fácil, porque eu acho que a minha missão aqui é facilitar a tua coisa, né? Vamos supor, então, que a sua mente subconsciente seja uma porção de caixinhas, em que você vai depositando tudo aquilo que você pensa e sente, vai sendo armazenado nessas caixinhas, ok? Então, para você saber como funciona esse armazenamento, cuide do que você pensa. Tudo que você pensar conscientemente vai para essa caixinha. Então, se você pensar, eu não sou boa o bastante, né? Ou eu não sou uma pessoa que vou dar certo na vida, você está guardando no seu subconsciente aquela informação, ok? Agora, se você pensar coisas que sejam coniventes com aquilo que você quer alcançar, você também vai fazendo depósitos nas suas caixinhas. Vai ficar claro com essa coisa da caixinha, eu vou ler de novo. Então, a lei da mente é única. É a reação, uma resposta que se obtém na mente subconsciente daquilo que é colocado de maneira consciente. Ou seja, só vai para o seu subconsciente a partir de agora, né? Aquilo que você quiser, tá? E se determinar e observar para isso. Muito bem. Algumas perguntas estão sendo colocadas aqui, gente, eu respondo todas no final, assim que eu concluir o capítulo, ok? Pode deixar aqui suas observações. Então, vamos lá. Qual é a diferença da mente consciente e da mente subconsciente? Ele fala que não existe uma diferença, não são duas coisas.
São duas partes de uma mesma coisa. Isso é muito importante a gente guardar aqui. Então, a mente subconsciente são esferas da mesma coisa. E ela impacta muito na nossa tomada de decisão. A mente subconsciente, ela vai dirigir, por exemplo, as nossas funções vitais. Você não fica pensando o tempo todo, o coração bate, nariz, respira, puxa o ar. Não, tá lá também, é uma das funções do subconsciente, fazer que o seu corpo funcione de uma maneira brilhante, ok? E tudo aquilo que você raciocina, todas as suas tomadas de decisão estão a nível consciente. Consciente, decisão. Subconsciente, a vitalidade e o armazenamento das coisas, certo? Então, a mente subconsciente, gente, ela não tem crivo. Ou seja, tudo que você jogar nela, tudo, seja o que for, ela vai sugar. Ela não discrimina. Oh, isso é certo, isso é errado. Não. Tudo aquilo que você repetir e falar para sua mente subconsciente, ela vai guardar. E isso é muito importante a gente saber. Então, os pensamentos, ele coloca assim, né? Então, perceba que a sua mente subconsciente é como um solo, a gente já falou isso no capítulo 1, que vai aceitar todas os seus, os grãozinhos lá da semente dos pensamentos que você deixar. Mais cedo ou mais tarde, tudo aquilo que você plantou no seu subconsciente vai vir. Dani, mas se for uma mensagem falsa, se você não passou no crivo de, opa, peraí, não é bem assim, vai ficar guardado lá e vai vir. Quantos de nós, aqui só uma pausa para uma reflexão, não recebeu afirmações que a nossa letra não era bonita, que a gente não era bom bastante lá na nossa infância, né? E daí você cresce e mesmo na fase adulta está acreditando ainda naqueles armazenamentos que vieram antes. Gente, nas minhas sessões, muitas vezes eu pergunto para a pessoa sobre as qualidades, os pontos fortes que ela tem, e elas me falam assim, minha mãe disse que, olha só, o gravador do subconsciente é aquilo que ela trouxe, que a mãe dela disse quando ela tinha antes de 7 anos de idade. Então, muita atenção sobre aquilo que a gente está guardando ou continuando a armazenar no nosso subconsciente. Voltamos ao livro. Experimentos feitos por psicólogos, quando submetidos a transe hipnótico, a pessoa sugestionada que ela está num ambiente frio, ela começa a sentir frio, certo? Então, o subconsciente, ele não fala, ou ele não tem aquela linguagem interna de falar assim, nossa, não, mas tá verão, não é pra estar frio. Não, se você falar pra pessoa em transe hipnótico que ela está num ambiente gelado, ela começa a tremer de frio, como resposta daquele comando. Isso me chamou muita atenção e a gente pode ver isso na prática em vários lugares na internet. Se você pesquisar, você vai ver lá que é real. As pessoas esquecem o próprio nome, é sugestionado para esquecer o próprio nome, para uma série de coisas. Isso é só para comprovar que realmente o subconsciente ele não tem crivo. Tudo que você jogar nele, em transe hipnótico, você vai aceitar, tudo bem? Então vamos lá. Agora vamos uma parte bem bacana aqui do livro, que é mente objetiva e mente subjetiva. Muito fácil compreender isso. A mente consciente, aquela que raciocina, ela é chamada de mente objetiva, porque ela percebe o mundo através dos 5 sentidos. Isso, gente, é maravilhoso. Essa descoberta parece muito simples, né? Mas aquilo que você vê, que você escuta, que você fala, tá ligado e programando a sua mente consciente, certo? E ele coloca assim, então, todos os 5 sentidos tá ligado à mente objetiva e o consciente. Ela depende da observação, da experimentação e da educação, conforme assinalado em sua função do raciocínio. Ou seja, a mente consciente pode ser treinada. Você pode treinar conscientemente a sua mente para ela registrar a realidade de uma forma diferente. Nome do livro. Esse é o livro que eu vou caminhar com vocês durante 2 ou 3 meses, porque é um capítulo por semana. Eu sugiro que vocês tenham em mão e vão atrás desse conhecimento para complementar isso que nós estamos falando aqui, tá bom? Então, é O Poder do Subconsciente de Joseph Murphy, tá?
Vocês aqui vão entender o que funciona nos bastidores de quem tem esse conhecimento, e na verdade são os grandes coaches, os grandes mestres, tá? Então a gente está entregando para você a origem de tudo. Aproveita esse conhecimento. Muito bem. Já a mente subconsciente, ela é determinada subjetiva. Por quê? Porque ela é instintiva. E aqui tem uma observação que eu quero complementar, que veio lá do Clube do Livro hoje de manhã, que os animais são muito instintivos, né? Quando tem um tsunami, os animais sobem para a montanha, porque eles não racionalizam, eles sabem que precisam ir. Tem outro documentário que eu vi, que os pássaros migratórios que saem dos Estados Unidos, eles preveem que vai ter furacão 4 meses antes. Eles saem antes ou depois porque eles sentem, eles têm um instinto de preservação. Isso é muito interessante, gente. E esse instinto de preservação está dentro de mim e de você. A gente só precisa começar a conectar esse poder maior que está em nós. Muito obrigada a todos que estão ouvindo. Sejam muito bem-vindos. E quando é que a gente vai perceber esse lado instintivo nosso funcionando? Quando a gente estiver mais sonolento ou quando estiver num processo mais de relaxamento. E aqui você deve ter experimentado na sua vida também. Uma observação minha aqui a respeito disso é que às vezes quando você vai tomar um banho e de repente você fala, nossa gente, é isso que eu tenho que resolver. Ou quando você está indo para dormir, você lembra de algo ou tem a resposta de alguma coisa na sua vida. Então, esses estados de sonolência ou de relaxamento, é mais fácil você observar o seu lado instintivo e de reprogramar o seu lado instintivo também, que é o subconsciente, tá bom? Então, vamos lá. Ele tem coisas maravilhosas no livro. Uma importante aqui é, quando compreendemos a interação entre as mentes objetiva e subjetiva, estamos em melhor situação para aprender a verdadeira arte da oração. E é muito importante isso, porque a gente faz todo esse processo muitas vezes de estar acelerado e querer orar, né? E ele traz essa possibilidade da gente observar que o estado de quietude vai fazer com que a gente pense de uma forma mais racionalizada e se conecte no nosso subconsciente também com mais harmonia, tá? Tudo isso vai ficando claro ao longo do livro, gente, mas eu preciso partilhar isso com vocês. Subconsciente não pode racionalizar como a mente consciente, tá? Então, não vai mesmo. Tudo, eu vou repetir uma frase, que é uma frase forte, tudo aquilo que você jogar nas suas caixinhas internas, tudo vai ser gravado. Tudo. Se você falar que você é uma pessoa que não dá certo na vida, se você... Tudo, gente. Ela não vai falar, o que você está fazendo? O que você está pensando? Não vai. Quem faz essa análise é sua mente consciente. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente vem com pensamentos distorcidos, errôneos, pensamentos destrutivos, e a gente precisa aprender a substituir isso, tá? Porque você pode começar a pensar que você tem esse direito de se sentir livre, feliz, ter uma saúde perfeita. Percebe isso? Então, aqui o livro não questiona se você acredita ou não acredita nisso. Essa é uma lei, igual a lei da gravidade. Você pode acreditar ou não acreditar na lei da gravidade, mas você está submetido a ela, tá? Então, a gente está entregando a lei, como funciona a sua mente consciente e subconsciente para você tomar melhores decisões na sua vida. Vamos lá, um imenso poder de sugestão. Aqui tá algo, gente, que para mim é algo fantástico. Se uma pessoa estiver com medo, eu vou falar devagarzinho de novo, porque eu sou muito falante, né? Se a pessoa estiver com medo, a chance de você induzir ela no processo de sugestão e ela sentir no corpo dela sensações aumenta. Exemplo simples que está aqui no livro. O mesmo estímulo para pessoas diferentes pode dar uma reação diferente. Uma mulher que está num barco e a primeira viagem que ela está no barco, se você chega para ela e fala assim, nossa, você está ficando pálida, você está bem? Como ela já estava com medo, esse processo de alguém chegar para ela e questionar, ela já começa a se sentir mal e começa mesmo que ela não tenha nada, né, naquele momento sentindo, ela começa a sentir. Agora, se você chega, tá, para um homem que trabalha no navio lá, um marinheiro, e fala para ele, nossa,
você tá pálido? Você tá passando mal? Ele vai rir de você e falar assim, me conta uma piada, né? Eu moro aqui é meu lugar. Então, percebe, gente? Não é só sugestionar. A pessoa tem que estar com medo. Então, você imagina, numa situação dessa, como nós estamos vivendo agora, parênteses para a reflexão de Daniele, tá bom? O quanto a nossa mente está podendo ser sugestionada. Então, muito cuidado. Uma pessoa com medo, é mais fácil de você jogar sugestões no subconsciente dela e ela sentir até mesmo sintomas de algo que não existe, ok? Gravou isso? Isso vale $1 milhão, tá? Então, preste atenção, que a gente precisa questionar isso tudo que a gente ouve e vai só engolindo ladeira abaixo aqui na goela, tá? Certo? Então, acalma a tua mente. E ele coloca aqui, o processo mental por meio do qual o pensamento e a ideia sugeridos são percebidos e aceitos e postos em prática. Então, é sugestão. Você pode sugerir para uma pessoa que ela está enjoando e se ela estiver com medo, ela enjoa, né? Ou você pode sugerir para as pessoas que elas tenham realmente crenças positivas. Qual é a sugestão que você vai fazer a partir de agora? E cuidado com aquilo que você fale. Aqui tem alguns exemplos polêmicos no livro, nem sei se eu partilho com vocês ou não, mas é o que é, tá, gente? É o poder da palavra. Se vocês duvidarem do que eu tô falando, procurem um livro, tá lá. É um relato de um pai que tinha uma filha muito doente, que passava muitas dores, e ele falou e repetia, se eu pudesse, eu daria meu braço para ter minha filha curada. E de repente, ele repetiu tanto isso, teve um acidente de carro, ele perdeu o braço, e quem se curou? A filha, né? Ele podia ter falado qualquer outra coisa, entende? Então, cuida muito daquilo que você fala. Assim como a autossugestão pode eliminar o medo. Oh. Ai, que livro maravilhoso! A autossugestão pode eliminar o medo. Tinha uma mulher que tinha medo muito grande de cantar e de ir pro palco. E no primeiro capítulo também teve um exemplo de cantar, né? Mas esse foi diferente. Ela afirmava para ela que ela era horrível no palco, que ninguém ia gostar da voz dela, que ela ia ser um fracasso, e ela repetia isso. Toda vez que ela se imaginava no palco, ela repetia isso. Ela despertou, opa, poder do subconsciente. Deixa eu fazer um caminho diferente, experimentar esse caminho diferente. Todos os dias, conta aqui no livro, que ela relaxava, acalmava a mente dela, essa que ficava julgando, criticando apenas, e repetia: eu canto maravilhosamente bem, sou equilibrada, sou serena, confiante e calma. Após uma semana fazendo este treino, sentindo realmente, né, para ficar firme, as coisas se acalmaram. Gente, vocês estão fazendo alguns comentários, eu vou responder todos, tá bom? Eu só vou fazer o seguinte, vou terminar o primeiro capítulo do livro e depois eu venho respondendo vocês, tá? E obrigado pelas perguntas. Se eu esquecer de responder alguma porque vai subindo, no final repete para mim em inbox ou no comentário desse vídeo que vai ficar gravado, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos. Muito bem, tinha um outro caso aqui de uma senhora de 75 anos que colocaram na cabeça dela que velhinho fica esquecido. E de repente ela começou a esquecer algumas coisas, ela falava assim, nossa, eu devo estar ficando velha mesmo, eu tô esquecendo as coisas. Nossa, eu acho que eu tô ficando velha, eu tô esquecendo as coisas. Ela também descobriu o poder do subconsciente e começou a fazer algo diferente. Olha só o que ela fez. Repetir todos os dias. De hoje em diante, a minha memória vai melhorar de todas as maneiras. Sempre me lembrarei de tudo o que precisar, saber a cada momento, do tempo e do espaço. As impressões que vou receber são claras e definidas. Eu as terei de forma automática e facilmente. Tudo o que eu quiser recordar virá até mim, até minha mente. E todos os dias vou melhorando rapidamente. O que aconteceu com ela? 3 semanas depois, ela já não se esquecia mais das coisas. Mas não pode, gente, também fazer a afirmação duvidando, né? Imagina ela lendo essa mesma afirmação assim, né? Ah, eu acho, né? Que de hoje em diante, pode ser que a minha memória mude. Então não é assim. Quando for trabalhar no processo de autossugestão e reprogramação da mente, precisa ter a confiança de que aquilo que você está guardando no seu subconsciente é verdadeiro. Porque seu subconsciente não vai te avisar que é falso ou que é verdadeiro, mas ele sente aquilo
da força da palavra que você fala, tá bom? Então, falar sempre com convicção. Vamos voltar aqui pro livro. Como dominou um temperamento, outro caso aqui, que falou que o cara era muito explosivo, explodia de raiva, e todo mundo falava pra ele, cara, você é muito explosivo. Lá adiante ele já ficava explodindo porque alguém reclamou. Descobriu o poder do subconsciente, escreveu ele para ele mesmo uma frase inteira. De agora em diante eu me tornarei mais bem-humorado. A alegria, a felicidade e a disposição estão tomando conta dos meus estados normais. E assim ele foi descrevendo, gente, uma frase que tinha um significado aqui dentro para ele, entendeu? Que é programar a mente dele. E com o passar do tempo, um mês depois, seus colegas de trabalho o parabenizaram. Ele nem precisa contar para ninguém que está fazendo isso. Vai mudar a percepção que as pessoas têm dele e que ele tem dele mesmo também. Certo? Muito bom. O que ele fala agora é um negócio tão maravilhoso que eu vou falar devagarzinho também para todo mundo gravar. Que é para a gente ficar atento com as heterossugestões. E talvez é a primeira vez na sua vida que você esteja escutando esse termo. Heterossugestões? Calma, gente. Eu explico para vocês, porque minha missão aqui é deixar esse conhecimento muito fácil. Tudo bem? Se uma pessoa ela é sugestionada por outra pessoa, isso se chama heterossugestão. A autossugestão é quando eu me sugestiono, quando eu dou uma sugestão ou uma informação conscientemente para ser gravada no meu subconsciente. Agora, a heterossugestão é quando alguém fala para mim. E às vezes, as pessoas mais bem intencionadas usam a heterossugestão de uma maneira bem equivocada. Eu passei por uma heterossugestão o mês passado e foi incrível, porque eu já tinha esse conhecimento e não deixei que isso acontecesse. Mas eu vou contar para vocês aqui, o exemplo não está no livro, é da minha vida. Eu fui no oftalmo e para ver se estava tudo ok, tá? E ele me comentou, olha, todas as suas amigas vão começar a usar óculos, mas você não. Mas eu preciso te avisar que você tem 78% de chances de acontecer XYZ no seu olho daqui 5 anos. Eu olhei para a cara dele e fiz assim, O senhor quer projetar na minha mente que vai acontecer alguma coisa com 78% de chance? Como assim? Que vantagem eu levo de guardar isso para dentro de mim? Então eu duvidei na hora e passei adiante. Percebe, gente? A gente tem que ter muito cuidado, porque a voz de médicos, de pais, de professores, de orientadores, até a minha responsabilidade de passar essa informação para vocês é muito grande. Então a gente não precisa acreditar em tudo que todo mundo fala, nem jogar para dentro o que todo mundo fala. A gente realmente precisa ter o crivo da consciência de falar, isso vai fazer bem para mim? Isso vai me levar para onde eu quero chegar na minha vida, que é uma velhice saudável? É isso que eu quero, né? Presta atenção, fica aceitando uma projeção que você tem 80% de chance do negócio acontecer. Muito louco, gente, né? Então, o que esse médico estava fazendo comigo era uma heterossugestão. E às vezes isso é feito também pelos nossos pais, nossos amigos, pessoas que têm força na palavra em relação a nós. E o que a gente já ouviu na vida? Você não pode, você jamais vai chegar a lugar nenhum, você nunca vai ser alguém, você não deve fazer isso, você vai fracassar, você não tem a menor chance de conseguir, não adianta, né? Ai, gente, você é velho demais, essas coisas vão de mal a pior, você simplesmente não pode vencer na vida, você não vai dar certo. Cuidado, hein? Vai pegar uma doença terrível se fizer isso. Você não pode confiar em ninguém. Quantos de nós já ouvimos essas afirmações? E essas afirmações estão extremamente ligadas com a projeção que vai para o nosso subconsciente. Então, aqui, gente, é assim, orai e vigiai, mas a gente vai trazer um vigiai e vigiai. Quais são as histórias que você ouviu das pessoas que, por mais legais que elas sejam, pode ter trazido para você uma situação de medo, tá? Então, cuida. Eu vou partilhar com vocês uma sugestão que veio no Clube do Livro. Pegar cada uma dessas frases ou das frases que você tem registrado e trazê-las no positivo, né? Eu posso, eu vou vencer, existe uma chance e eu vou a conquista dela. Traduz isso, tá? Então a gente pode trazer essa reprogramação. Não é tão simples, mas é possível.
Por que eu digo não é tão simples? Porque depende de uma parada. Opa! Eu tô falando isso pra mim? O que eu tô falando? Não, peraí. Não, isso não é verdade. Eu posso fazer diferente. Então, ela não é tão simples, porque depende atenção, mas flui quando você aprende, tá? Observar tudo que você fala. Muito bem. Como combater, então, as sugestões negativas? É um ponto desse livro. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Ele fala assim, olha, que quando a gente tem a semente do medo, da inutilidade, da preocupação, da ansiedade, de todas essas coisas, né? A gente vai perdendo a vontade de viver. Então, a gente precisa compreender que não podemos aceitar mais esse tipo de autossugestão ou de heterossugestão, que veio de alguém ou que você mesmo falou para você mesmo. Aqui, gente, eu vou ler esse pedaço do livro com a permissão de vocês, porque é maravilhoso. Examine regularmente as sugestões negativas que você recebe ou que você fala para você mesmo. Você é que tem que ficar indiferente às heterossugestões dadas pelas outras pessoas. Todos nós sofremos na infância, na adolescência e na vida adulta. Se fizer o esforço de memória, se você for lembrar o que te falaram sobre você, sobre o seu trabalho, sobre todas as suas coisas, você poderá facilmente lembrar que seus pais, amigos, parentes, mestres, colegas fizeram inúmeras sugestões negativas a seu respeito. Estude as coisas que disseram. Estude, não é julgar. Eu sou assim porque o fulano falou isso pra mim. Não, é estude. Examine atentamente qual é o significado que isso tem. E assim que você identificar, eu aprendi que eu tenho que trabalhar duro, né? Duro, tem que ser dureza, né? Ou matar um leão por dia, né? Essas crenças que a gente fala. Isso gera dificuldade no nosso dia a dia, percebe? Então ele fala assim, perceba que isso tem uma propaganda oculta em que a gente pode, sim, tirar isso da mão das pessoas e devolver o poder para você reprogramar aquilo que você quer. Você realmente quer matar um leão por dia? Eu brinco, né, que meu nome é Daniele Leonel. Eu não mato leão. Eu silencio um por dia com o poder da oração, entendeu? Eles desaparecem, ficam calminho, calminho, por mais que tenham fome. Então é uma brincadeira que eu faço, mas é algo que é real, né? Se eu acreditar que eu vou matar um leão por dia, eu vou ver dificuldade na minha vida e situações que me provocam espanto e medo. E se eu falo que através da minha fé eu silencio todas as situações que eu, ao encontrar que elas passam a nem existir mais, aquilo me dá leveza. Espero que isso faça sentido para vocês. É bom vocês saberem como eu penso, né? É muito bacana estar aqui com vocês. Obrigada, viu? Então, como é a sugestão? A autossugestão matou um homem. Esse relato tá aqui, gente. A autossugestão matou um homem. O cara foi numa vidente, ela falou assim, olha, o senhor não passa da terceira lua, da terceira semana desse mês, na virada de lua. E o cara acreditou e realmente todo o pânico e o medo dele foi tão forte, tão forte, tão forte que ele entrou em colapso. Algumas pessoas vão acreditar que não, é a vidente que tem poder, mas são inúmeros casos que mostram que, na verdade, a gente tem que questionar, falar, será mesmo, né, que a gente precisa levar essa força toda da autossugestão? O que os outros falam pra gente, né? Você quer mesmo delegar a força da palavra da mão para as outras pessoas? Aquilo que é teu, é direito teu de colocar aqui pra dentro aquilo que você quiser. Toma conta disso, tá? Então esse relato pra mim é assustador e, enfim, depois de estudar muito sobre mente, sobre subconsciente, a gente sabe que isso é real, né? Mas tá bom, vamos lá. O próximo item é o poder da primícia. Dani, pelo amor de Deus, o que é primícia? Calma, gente, tô aqui para ajudar. A primícia é uma verdade que vem primeiro. Simples assim. Olha, todas as virtudes são louváveis, ou seja, toda a qualidade humana é louvável. A bondade é uma virtude. Logo, a bondade é louvável. Percebeu? Toda virtude é louvável. Toda virtude é louvável. A bondade é uma virtude. Logo, eu tiro virtude com virtude ali e fica. A bondade é louvável. E a gente faz isso, essas uniões, para a nossa vida o tempo todo, mas não é tão bonitinho assim, né? Por exemplo, a gente fala, tudo que eu faço dá errado.
no meu trabalho eu faço muitas coisas. Então, meu trabalho eu faço tudo errado, percebe? Aqui a gente tem que começar a ficar atento que tem algumas primícias que destroem a vida das pessoas, tá? Tem um homem que ele acreditava que tudo dava errado na vida dele, tudo. O trabalho, a saúde, o relacionamento. Ele descasava, ele não mantinha nada na vida dele, certo? Ele simplesmente estava atormentado com a primícia. O que é primícia? Aquilo, pensamento mais forte que vem primeiro. A primícia maior da vida dele, que é tudo que eu faço dá errado. E ele repetia isso. Gente, tudo que eu faço dá errado. Meu casamento dá errado, meu trabalho dá errado, tudo dá errado. E ele aprendeu a reprogramar e começou a mudar as condições da lei espiritual e mental da vida dele. Eu tô empolgada aqui falando, nem percebi o tempo passando, já foi meia hora, mas eu tô terminando, tá, gente? Enfim. Ele começou a mudar a forma dele ver a vida e começou a falar: a inteligência infinita me conduz, me orienta em todos os meus atos. Tenho uma saúde perfeita, a lei da harmonia funciona na minha mente e no meu corpo. A beleza, o amor, a paz, a abundância são direitos meus. Princípios da ação correta, da divina ordem que comanda a minha vida. Sei que a premissa maior, lembra, aquilo que vem primeiro, que baseia todas as verdades eternas, e tenho certeza, e sinto e acredito que minha mente subconsciente vai responder de acordo com a natureza do pensamento. E a vida dele começou a dar certo. Olha que forte isso, olha que importante essa divulgação. E depois de um ano, ele escreveu, o autor deste livro, contando todos os relatos de melhoria que teve a vida dele. Então, se você começa a perceber, né, e começa a pensar também que você não nasceu por acaso, que existe um projeto de vida para você, que você merece, né, estar bem com as demais pessoas, tudo é lhe dado por acréscimo. Tudo bem? Então vamos lá, gente. A mente subconsciente não bate boca com você. A mente subconsciente aceita tudo que você colocar nas suas caixinhas. Suas caixinhas não ficam falando: não coloque isso em mim, socorro. Não. A sua mente subconsciente não bate boca com você. Então, se você fala para ela: nós não podemos fazer isso, ela vai falar ok. E vai começar a trazer para você a observação através dos 5 sentidos que você não pode mesmo. Olha, você é velho demais para gravar um vídeo, você é incapaz de fazer esse discurso na sua igreja, você não pode mais fazer essas coisas. Se você gravar isso vindo de fora ou vindo de dentro, seja feito conforme a tua fé, né? Também isso lá já estava escrito. Muito bem. E se a pessoa começa a criar obstáculos, gente, vira neurose e doenças. Vira, simplesmente, né? Então a gente tem que trazer isso para nossa realidade. Isso é um estudo científico, já é comprovado que aquilo que você repetir várias vezes na sua mente subconsciente, ela vai gravar. Ou você vai gravar por uma emoção forte. São 2 formas que já foram descobertas. Ou por uma emoção forte, ou realmente por repetição, tá? E no caso aqui, então, é algo pra gente pensar várias vezes por dia, né? Que a inteligência infinita, que me deu o desejo me conduz e me guia e me revela o plano perfeito para a materialização deste projeto, quando você estiver sonhando um projeto que pareça impossível, né? E aqui, gente, conduz o plano perfeito e a ação. Muitas vezes a pessoa fala assim: ah, muito bonito, eu vou ficar lá, tá? Só pensando, coisa boa vai acontecer. Aqui a gente está falando que quando você coloca na sua mente subconsciente que você é capaz de realizar as coisas, você vai ganhar força suficiente para fazer o que precisa ser feito. Existem momentos, realmente, que não existe esforço nenhum. A única condução de mente é você querer aquilo e as coisas se encaminham. Porém, são várias formas de você fazer a mente subconsciente trabalhar para você. É através dos seus pensamentos, palavras e atitudes, ok? Então, o poder do subconsciente não está só no pensar, está no falar, está no agir também. Muito bem. Aqui a gente vai terminando o capítulo e ele sempre traz muito gentilmente as frases importantes para que criem um impacto grande na vida. Eu acredito que uma que eu gostaria de partilhar com você... Nossa, tinha várias, mas eu vou partilhar uma pelo adiantado da hora e gratidão para vocês todos que entraram aqui. Você é comandante da sua alma e entende-se por alma a mente subconsciente. O senhor do seu destino. Lembre-se que você tem a capacidade de escolher. Entre escolher pensar em algo que não vai te trazer alegria e felicidade, né?
Pense em algo então, escolha a vida, escolha a saúde, escolha pensar na felicidade, escolha pensar nos estados felizes, escolha pensar na proteção, se assim você se sentir seguro, escolha a escolha daquilo que você coloca no seu subconsciente e guarda nas suas caixinhas é seu. E tome muito cuidado no estado de medo, porque quando você está com medo, tudo aquilo que você ouve das outras pessoas é guardado na sua caixinha como algo verdadeiro. Lembra daquela história que eu te contei da moça que ela foi sugestionada que ela estava enjoando, ela começou a enjoar mesmo, né? Então, fica aqui, primeiramente, meu agradecimento a todos vocês que me acompanharam. Se pudesse deixar, assim como eu deixei do capítulo 1, aquele esquema do jardineiro, né? Que é nosso subconsciente, ele é aquela terra e nós somos o jardineiro da semente. Aqui fica para mim muito forte, seja vigia. Vigie aquilo que você fala, vigie aquilo que você escute, vigia e ganha a possibilidade de você falar, opa, peraí, rever. Lógico que aqui ele vai te ensinar depois a fazer essa reprogramação, mas de antemão vigia se aquilo que você realmente está ouvindo está te levando para o caminho que você quer. Tá bom? E então, já que vocês colaboraram super com a divulgação do primeiro vídeo, nesse vídeo eu só tenho muita gratidão, muito obrigada. A gente segue adiante. Se você gostou desses vídeos, desse vídeo de hoje também, partilhe ele para que chegue no maior número de pessoas. Eu vou voltar aqui para responder algumas perguntinhas que foram aparecendo. Se faltar alguma, depois vocês, por favor, me mandem inbox que eu respondo, tá bom? Então, a primeira colocação foi: a mente é, para o meu entendimento, igual o universo. O micro e o macro são iguais. Tudo está conectado, a própria natureza. Você não acha? Então, estão perguntando a minha visão pessoal. Olha, a minha visão pessoal é que nosso corpo é o universo absoluto. Assim como a gente vê o universo maravilhoso, no nosso corpo também. E o ser humano tem uma mania incrível de buscar coisas semelhantes, né? Mas se a gente for pensar mesmo a estrutura, né, da proporção da natureza e do nosso corpo, a gente costuma brincar, né, que nosso olho é como se fosse um buraco negro que suga tudo o que está por perto. Enfim, eu acredito muito nisso, que cada célula, ela se comunica assim como eu estou me comunicando com vocês. Para mim tá cada vez mais claro que o macro e o micro são uma coisa só. A gente que se separa muito, né, eu e você, e na verdade somos um nós, e assim como a gente às vezes tem essa crença da separatividade do dentro-fora, a gente às vezes faz isso com a natureza também. Então, eu e a natureza, eu e todos os outros seres humanos fazemos parte de um todo. E somos porções desse todo, mas é um todo absoluto e é lindo. Muito obrigada por essa colocação. Podemos escolher nossos pensamentos? Essa pergunta é muito boa. Nossa, obrigada pela oportunidade de falar isso com vocês. Existe algo que você já gravou, que são os seus pensamentos que vêm de maneira automática das suas caixinhas, que geralmente eles são liberados pelas emoções que vocês estão sentindo, tá bom? Só que mesmo que esse pensamento venha de dentro, a gente consegue ouvir o nosso pensamento falando, igual aquele desenho animado que tem o bem e o mal ali, você é capaz de escolher alimentar aquele pensamento ou duvidar dele. Então aqui é a princípio, né? Como tem muita caixinha registrada, você vai poder escolher. Às vezes é depois que ele surge na sua mente consciente, tá? Mas você pode escolher. Às vezes você não consegue impedir, não é um controle, entendeu? Não vou pensar mais nada negativo a partir de agora. Não. Quando você vê, putz, olha eu aqui com medo. Ai, caramba, olha eu aqui preocupada. E tá tudo bem. Desde que você starte... Opa, peraí. Por isso que eu acho que o segundo capítulo, como funciona a mente, ele é muito forte no vigiar. Vigia. Só vigia. Que quando você vai vigiando, você vai tomando essa consciência do que você quer colocar pra dentro. Faz sentido isso pra vocês? E não ir contra, porque tem pessoas que não querem mais sentir aquilo e elas começam a ficar bravas. Nossa, eu tô de novo com esse pensamento que eu não sirvo pra nada. Não, só vigia. Opa, por que eu tô querendo sentir isso, né? E aí que entra muitas vezes um mentor ou um coach para treinar a pessoa, entregar as frases para ela, tá entendendo como reprogramar isso mais rápido, que é maravilhoso.
Sou artista plástica e muito sensitiva. Aqui tem uma coisa muito impressionante, né? Às vezes a gente trabalha com música, com arte, traz essa sensibilidade um pouco mais aguçada. Mas aqui eu queria trazer para vocês que quando a gente trabalha com o instinto, esse instinto desse subconsciente, todos nós temos. É só uma linguagem que você não aprendeu a falar ainda. Então, ela não está predestinada a um grupo de pessoas, tá bom? Isso é importante. Alguns seres se desenvolvem um pouco mais instintamente ou não perdem da infância, por assim dizer, e isso continua explorando, tá? Mas todos nós temos essa capacidade de reprogramar o nosso subconsciente. Através da PNL, ela é toda baseada nisso, através da palavra, reprogramar a nossa mente, né? Para que a gente alcance melhores resultados na nossa vida, um melhor equilíbrio de saúde física, tá? São os pequenos retiros. Aqui ficou solto, me desculpe porque talvez fazia conexão com aquilo que eu estava falando. Outra pergunta. Para se ver e perceber melhor sobre outros pontos de vista. Olha, eu acredito que a gente esteja falando nessa coisa de, olha, pare e observa o que você tem falado para você e que os outros têm programado para você, né? E uma coisa que eu quero dividir com vocês que é muito forte. Muitas vezes que os outros falam para você a seu respeito tem mais a ver com a própria pessoa e com aquilo que ela está vivenciando e trabalhando dentro dela do que com você mesmo. Por isso, autoconhecimento liberta. Eu amo isso, trabalho com isso há mais de 20 anos e cada vez mais estou consciente. Se eu sei quem eu sou, se eu sei da minha essência divina, o que vem até mim não vai fazer um impacto tão grande, tão forte, um saculejo tão grande quanto quando eu não sei quem eu sou e ainda estou baseado naquilo que os outros falaram que eu sou. Tudo bem? E aqui é muito libertador, tá? A gente realmente precisa trazer essa consciência para nós. A outra pergunta. Sei que podemos trocar nossos pensamentos. Ó, quem já assistiu alguma palestra minha, eu adoro uma brincadeira que eu faço. Eu quero brincar aqui com vocês também. Ó, gente, esse conteúdo tá top, tá além do livro, hein? Mas vamos que eu tô amando tudo isso. Vou aproveitar o tempo que eu tenho com vocês. 2 pensamentos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Pensamento é igual matéria. Tenta aí pensar em alguma coisa triste e feliz ao mesmo tempo. Não dá. Então, o seu tempo, a sua vida, você tem que decidir o tempo todo. O que você quer pensar? Isso não é fugir da realidade. Muitas vezes é ver a realidade e pensar sobre a realidade, o que você pode fazer, né? Então, por exemplo, algumas pessoas podem ouvir agora e falar, nossa, Dani, mas e daí? Tem tanta gente morrendo. Ok, a gente vai ver essa realidade. Mas perante essa realidade, qual é a minha missão de vida quanto Daniele? Levar que nós temos, quem tá aqui tem uma missão muito importante, que a gente precisa seguir cada dia com gratidão, agradecendo, orando e fortalecendo quem somos nesse processo de evolução, né? E rezar por aqueles que foram também. Então a gente não se torna indiferente às pessoas, é o contrário, a gente se torna responsável. Que se eu me afundar numa tristeza profunda, eu não vou ajudar ninguém a nada. Não é verdade? Então eu preciso estar bem para poder acolher também as pessoas que estão à minha volta. Faz sentido isso para vocês? Isso também é uma questão de decisão, de escolha. O que eu vou fazer perante essa realidade que eu estou vivendo? Me amedrontar, ficar paralisada ou trazer uma consciência para mim, fazer aquilo que eu acredito. Eu, Daniele, tá bom? Eu tô deixando meu ponto de vista aqui muito claro. Que é rezar por quem tá doente, é rezar pelos familiares que perderam, é rezar pela humanidade toda. É o que eu posso fazer. E continuar seguindo. Se eu estou viva hoje, se hoje tem algo para ser falado, é necessário que seja feito. E da melhor forma possível. Com a maior leveza possível, tá? Então, a gente caminhando, mais alguma pergunta? Dicas de como afastar os pensamentos destrutivos. Aqui eu já dei a mega dica também, Power. Como você troca? Trocando, meu bem. Como você troca de blusa. Essa blusa não me serve mais. Vou colocar outra. Se você quiser ter... tem blusa, dependendo do pensamento, né? Que você não pode nem colocar na doação. Porque ninguém merece, né? Então já queima a blusinha assim que não te serve mais, né? Fala assim, foi, né? E pega aquilo que você acredita que seja pra você. Eu acredito que esse é um diferencial de quem vai trabalhando autoconhecimento. O que combina comigo e aquilo que não combina comigo. Acabei de lembrar que quando eu era pequena eu falava que feijão e arroz não combinava não, porque eu não gostava muito do feijão. E
Eu botei isso na minha cabeça, gente. Né? A criança tem dessas coisas. Olha, se a gente se aproximar das crianças, a gente vai aprender muito sobre programação. Dicas para a gente ter mais sabedoria para julgar determinada afirmação se é verdadeira ou falsa. Meu bem, aqui eu vou contar um negócio para você, que é um negócio muito, muito importante, tá bom? A grande dica que eu vou dar para você é se encontre com Deus. Se encontre como filha de Deus. Quando você estiver ressoando, quando você estiver conectada com esse rádio maior, né, como se fosse uma anteninha de rádio, né, que toca essas vibrações de música, vamos supor lá que, sei lá, se você gosta de uma música orquestrada e de repente bate um batidão e aquele batidão não combina com você, você vai falar, não gente, tem alguma coisa aqui que não combina comigo. Gente, nada contra batidão, tá? Eu sou bem eclética em música, mas é só pra você entender. Então, eu te dou uma dica, medita. Se conhece, vai de encontro com Deus, busque esse Deus maior que é amor puro, puríssimo, gratidão. Muito bem, vamos lá. Como cancelar algo que ficou impresso no subconsciente por uma forte emoção que agora gera medo? Ô, pergunta boa! Essa pergunta aqui é maravilhosa. Tá, tem como cancelar isso, é pretensão demais minha, e isso é real, tá, gente? Fazer isso numa live. Mas eu gostaria de te avisar que existe como, através da programação neurolinguística, através da PNL, você reprogramar isso e isso ficar do tamanho que você quiser. Por hora, eu vou pedir para você ter a gentileza de brecar. Chegou? Tá vendo? Então, começa a tirar um pouco a força disso, colocar isso, a gente geralmente pensa por imagens mentais, né? Tira um pouco a força disso em questão de intensidade de cor, de som, de todas as coisas que vem na sua memória. Tira a intensidade. É como se você fosse capaz, isso é real, gente, é incrível, de apagar algo como se fosse desligando uma televisão, tá? Mas a PNL te ajuda. Mas por hora, o que é prático, que eu posso te passar numa live, né, gente? Porque é uma live, cuida para não aumentar os sons, a intensidade e a frequência com que você pensa sobre isso. E vai aos poucos substituindo por aquilo que você tem que realmente queira, tá bom? Mas tem tanta gente ajudando. Tá, onde você quer estar? De que lado? Trazer soluções, trazer luz, isso mesmo. Eu acho que eu fui falando, ela foi querendo interagir, gente, né? Olha, Tati, Nunes, vamos marcar uma live, meu bem. A gente divide tela aí pra gente conversar um pouco. Eu senti que você tá numa energia. Dani, eu quero falar com você. A gente se fala, tá bom? Então, gente, eu acredito que aqui a gente vai finalizando. Então, eu me estendi um pouco mais nessa live, porque... E era pra ser pequenininha, né? Eu e minhas coisas, enfim. Mas eu tô fazendo isso de muito bom coração mesmo, para que as pessoas entendam que existe como a gente não ficar à mercê das situações. E você pode, a única coisa que a gente tem controle, não é controle, às vezes me falta a palavra, deixa eu pegar uma palavra melhor. Você pode comandar melhor a sua vida, né? Porque controle parece muito engessado e não é. Você pode comandar, gostei. Você pode comandar a sua vida de acordo com seus padrões de pensamento. Nem sempre é fácil, porque tem muita gente pensando com muito medo e muita negatividade e muita notícia pesada, mas eu quero entregar aqui para você que há uma possibilidade de você conduzir a sua mente com serenidade para poder, inclusive, ajudar o maior número de pessoas. Que se você estiver na mesma vibração de medo, de terror, de pânico, você não vai conseguir fazer nada, a não ser se debater junto com todo mundo, tá bom? Então, espero que essa live tenha feito sentido para vocês. Dessa vez eu não vou pedir as 500 visualizações, porque o universo já sabe para quem tem que mandar essa mensagem, de que forma vai mandar, e eu só agradeço a você por ter estado aqui comigo. Espero ter podido contribuir com a sua vida. Muito obrigada de coração. Um beijo grande. Sempre que vocês precisarem de alguma coisa, me mandem inbox que a gente vai se conversando, tá bom, gente? Um beijo, fiquem com Deus. E hoje eu quero deixar uma mensagem final. Seja lá o que for que esteja impedindo de você ser feliz agora, eu só quero que você peça permissão a você mesmo para duvidar. Será mesmo que eu não posso ser feliz agora?
Então vem junto, vem ser feliz, vem viver a vida hoje, é um presente divino e a gente não pode desperdiçar isso com padrões gravados no nosso subconsciente antigamente. Nosso melhor momento é o agora, o nosso melhor dia é o agora. Vamos viver o agora, vamos viver o hoje, plantando sementinhas para o nosso futuro brilhante, que vai ser brilhante, infalivelmente, dependendo daquilo que a gente plantar hoje, tá bom? Então beijo! Saudade de estar ao vivo com vocês em palestras e cursos, gente, se soubessem. Mas por hora recebam o meu abraço. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês nessa live e até muito breve. Segunda-feira que vem, terceiro capítulo do Poder do Subconsciente. Um beijo, gente. Fica com Deus. Beijos.